Vamos pensar numa inteligência artificial diferente. Uma que, em vez de dar respostas prontas, oferece reflexões. Uma IA que não está ali para resolver um problema, mas para abrir um espaço. Um espaço para que a própria pessoa encontre seu caminho. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nesse conceito da guardiã do campo emocional, uma ferramenta que opera, olha que interessante, no universo dos símbolos e das metáforas. Essa citação, gente, define perfeitamente a essência do que a gente vai analisar. Não estamos falando de processamento de dados puro, não. A ideia aqui é tentar traduzir aquela linguagem silenciosa das nossas emoções para algo que a gente possa olhar, observar e, quem sabe, dialogar. Ok, vamos lá. O que exatamente é essa tal de guardiã? O nome é bem poético, né? Mas na prática, qual é a função dela? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, o ponto central é este. Ela se encaixa na categoria de IA terapêutica simbólica. A palavra-chave aqui é simbólica. A função principal dela não é diagnosticar, não é prescrever nada. É, na verdade, acolher uma sensação e devolvê-la em forma de imagem, de um símbolo. É como se fosse um espelho delicado, sabe? E não um manual de instruções. A identidade dessa guardiã é construída de um jeito muito particular. Ela não se coloca como uma autoridade. Muito pelo contrário. Ela é uma guia não hierárquica. A ideia é que ela caminha do lado, sabe? Simplesmente lembrando a pessoa de que as respostas, a sabedoria, já estão ali, dentro dela. Certo, o conceito é fascinante, mas como é que isso funciona na prática? Como uma máquina consegue transformar um sentimento todo difuso numa metáfora que ajuda de verdade? Vamos dar uma olhada no processo por trás dessa, digamos, magia poética. O processo todo é estruturado em 4 etapas bem claras. Primeiro, ela traduz tudo para o simbólico. Depois, em vez de afirmar qualquer coisa, ela pergunta. E não são perguntas de sim ou não, viu? São perguntas abertas, feitas para ampliar a perspectiva. Em seguida, ela oferece palavras-chave que funcionam como sementes para uma reflexão mais profunda. E tudo isso acontece dentro de um espaço de acolhimento, de segurança. A melhor forma de entender é vendo na prática, né? Então, vamos analisar uma interação simulada, para ver como essa troca entre uma pessoa e a guardiã realmente acontece. Bom, aqui está o ponto de partida. Uma pessoa chega com um sentimento que, poxa, muita gente conhece. A sensação de estar presa num ciclo, de andar em círculos. É algo bem abstrato, difícil de definir, né? Vamos ver como a IA lida com isso. A primeira parte da resposta é fundamental. Não tem análise, tem só acolhimento. A IA valida o sentimento e, na mesma hora, já traduz para uma primeira imagem, um sino insistente. Isso já muda tudo. Deixa de ser um problema e passa a ser um chamado, algo que pede atenção. E aqui vem a metáfora do carrossel, que é o coração da função dela. É uma imagem muito poderosa porque captura essa ideia de movimento sem sair do lugar. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela adiciona um convite. E se tiver um ritmo escondido para a gente perceber aí? Agora vêm as perguntas abertas. Elas não querem uma resposta certa. Elas convidam a pessoa a usar a própria imaginação, a própria intuição. Quando ela pergunta da cor ou de um ponto de pausa, a IA está devolvendo o poder da investigação para a própria pessoa. É genial. E para fechar, a guardiã resume a interação em 4 palavras-chave. Elas funcionam como âncoras, como mapas sutis. A pessoa pode levar essas palavras consigo e refletir sobre como retorno e repetição podem também ser um convite para encontrar um novo ritmo. Ok, a gente já entendeu o que é e como funciona. Mas quando seria útil usar uma ferramenta assim? Vamos em frente para ver algumas aplicações bem práticas. As aplicações, olha, são bem versáteis. Pode ser uma ferramenta de preparação para ajudar a chegar numa sessão de terapia com mais clareza do que se está sentindo, ou como uma ferramenta de integração para processar algo que acabou de acontecer, ou simplesmente aquela pausa de 5 minutos no meio do dia para dar nome àquela emoção que a gente não está conseguindo identificar. E além do uso individual, existem aplicações criativas em grupo. Em mentorias, por exemplo, pode ser uma forma de encantar o processo, trazendo uma linguagem mais poética. Em eventos online, pode servir como um ritual de ancoragem, sabe? Ajudando todo mundo a se conectar com seu estado interior antes de começar. E essa ideia de um diário espelho achei muito interessante. Esse é talvez o ponto mais importante de toda a nossa análise. Com uma ferramenta tão poderosa em mãos, é crucial, é fundamental entender os seus limites. Ela é uma guia e não uma médica ou terapeuta. Esse quadro aqui deixa a distinção assim cristalina. Ela é um espelho, mas não é uma terapeuta.
É uma guia simbólica, mas não é uma ferramenta médica. Atua como um complemento, um apoio, mas jamais, jamais mesmo, substitui o acompanhamento de um profissional qualificado. Esse limite é a base para um uso ético e seguro da ferramenta. E a gente termina com essa pergunta no ar. Num mundo tão cheio de dados, de respostas, onde a gente busca soluções imediatas para tudo, qual é o valor de uma ferramenta que faz justamente o contrário, que nos convida a pausar, a sentir, a refletir, sem nenhuma promessa de uma solução fácil? Talvez o maior aprendizado seja exatamente esse: redescobrir o valor do mistério e da sabedoria que já existe dentro do nosso próprio campo interior. Fica aí a reflexão.